Lá temos 10 pessoas online. Vamos começar, pessoal. Ó, agora tá de boa, né? Agora dá para entender o que o professor está escrevendo. Beleza, galera. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos. O que é que nós vamos estudar hoje? Vamos começar a ver os cálculos de concentração e as propriedades coligativas. Beleza? Então, aula passada a gente viu o quê? As características de solução, tá bom? Falou de mistura, falou de solução, viu que era uma solução, viu que eram os coloides, tá bom? Viu as características dos coloides, viu as características da solução, a gente classificou elas como homogênea, como heterogênea. Bom, Natália, a gente viu a questão dela ser saturada, insaturada, supersaturada. Eu estou devendo uma explicaçãozinha melhor, mas já está preparada a animação, tem só que gravar, certo? Então a gente viu tudo isso. A gente viu todas as características das soluções que são características qualitativas, onde eu estou vendo somente ali suas classificações. Hoje nós vamos começar a ver parte de cálculo. Como é que eu calculo concentração, certo? E as propriedades coligativas, que quando chegar lá eu vou explicar. Então a aula hoje basicamente é um pouquinho de teoria, mas é bem pouquinho mesmo, tem muito cálculo, mas cálculos bem simples, tá bom? Não tem nada do outro mundo. E depois a gente vai falar das propriedades coligativas, que eu vou explicar o que são essas propriedades e também a calcular as variáveis que essas propriedades produzem. Ok? Então, pessoal, agora vem a parte de decorar fórmulas, né? Na verdade, o que, é que eu quero? Eu quero que vocês aprendam, pessoal, a utilizar essas fórmulas, tá bom? Quero que vocês aprendam a utilizar essas fórmulas, certo? A questão de decorar é só uma consequência. Por quê? Dois motivos. Se fosse presencial, vocês teriam acesso às fórmulas que eu coloco nas provas. Se for, como é online, aí que vocês têm acesso mesmo, tá bom? Beleza, então. Se você está dizendo que eu não vou ter que decorar, então vamos lá, ó. Vamos falar de concentração. Galera, concentração, a ideia aqui de concentração é simplesmente expressar a quantidade. Ah, deixa eu ligar aqui o negócio, rapidinho. Cadê? Aqui. Facilitar a vida aqui. Espera aí. Não é isso não. Não é outro, acho que não. Pronto. Certo. A ideia da concentração, pessoal, é expressar a quantidade de soluto que está dissolvido no solvente, certo? Ou seja, eu vou calcular a concentração para quem? Para soluções, ok? E a ideia é que eu consiga expressar quanto que tem de soluto dissolvido naquela quantidade de solvente. Em todos os casos, professor, é isso que eu quero fazer? Em todos os casos. O que é que vai mudar? O que é que vai mudar? A forma, galera. A forma, se vai ser em porcentagem, se vai ser em relação massa-volume, se vai ser em relação mol-volume, que é a concentração molar, se vai ser a relação mol por massa, que é a concentração molar, beleza? O que vai variar é simplesmente a forma de representar. Por exemplo, se eu pegar uma soluçãozinha com 100 ml de solvente, certo? E nessa solução eu tenho dissolvido 10 miligramas de um soluto, hidróxido de sódio. Como é que eu vou representar, galera? Concentração, depois eu abordo com calma a fórmula, mas é massa sobre volume. Ó, 10 miligramas dividido por 100 miligramas, cancelei os zeros, isso aqui vai dar 0,1 miligramas por ml. É uma forma de representar. Eu estou representando o que aqui? Eu estou representando massa e aqui eu estou representando o volume. Beleza? Massa e volume.
Agora, se eu mudo, em vez de estar trabalhando agora com massa, eu estou trabalhando com mol. O que é que vai mudar? Vai mudar a representação, ó. Agora eu vou trabalhar com mol, que é a quantidade de matéria. Quantidade de matéria. Oi. Pode falar. Ou foi acidente? Beleza, galera? De novo, se eu quiser ver porcentagem, concentração percentual, muito usada na farmácia, por exemplo, eu tenho 100 ml de água, 230 ml de etanol. A fórmula vai me dizer isso aqui. Eu vou abordar com calma as fórmulas uma por uma. Certo? Eu vou encontrar o que, pessoal? A relação percentual, ó, de etanol e água. E como eu estou falando de ml, ó, como eu estou falando de 230 ml, 230 ml e 330 ml é uma relação volume. Essa porcentagem pode ser massa. Por exemplo, eu tenho um bloco aqui que tem 1 quilo, 1000 gramas, e dentro desse bloco de concreto, sei lá, um minério de ferro, eu tenho uma quantidade de ferro aqui que pesa 100 gramas. Ou seja, de 1000 gramas de total, eu tenho 100 gramas de ferro. Qual é a concentração percentual de ferro? Vai ser 100 dividido por 1000 vezes 100, que é o da fórmula aqui, tá bom? Isso aqui, se eu for calcular, vai dar 10% de ferro. Seria uma concentração que? Massa. Porque eu estou avaliando a massa desse com a massa desse. Como eu estou avaliando volume, vai ser volume. Deu para entender, galera? Dúvidas? Eu vou abordar ainda a fórmula por fórmula, eu vou fazer um exercício com cada um de vocês. Quero só que vocês percebam aqui o quê? Que é tudo a mesma coisa. Eu estou vendo simplesmente uma forma de representar a quantidade de soluto dissolvida no solvente. Seja aqui, onde eu estou vendo a relação massa-volume, a quantidade de massa dissolvida no solvente, seja aqui que eu estou avaliando a quantidade de mols de soluto dissolvido no solvente, seja aqui que eu estou averiguando a relação percentual entre soluto e solvente. Certo? Basicamente, eu estou fazendo a mesma coisa. Eu acho que eu entendi. Só muda a forma de representar a mesma coisa. Vocês entenderam isso, pessoal? Eu só estou mudando a forma de representar a mesma coisa? Perfeito. É exatamente isso. E é sempre uma relação soluto-solvente. Mas é mesmo cálculo. Natália, é praticamente cálculo, tá bom? Então, mas se preocupe que são cálculos simples. Se você tiver acesso à fórmula e você tiver treinado, não tem por que você errar. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Quais são os principais tipos de concentração? Nós temos a concentração normal. Essa aqui, galera, na farmácia é utilizada, mas a rodo, tá bom? Quase todo comprimido lá, se você olhar, por exemplo, a bromoprida, minha filha estava tomando um dia desse, bromoprida. Vocês sabem que é para enjoo, né? Bromoprida. Ela tem lá no vidrinho dela 4 miligramas por ml. É a concentração normal da bromoprida. Quer dizer o quê? Que em 1 ml de solução eu tenho 4 miligramas de bromoprida. É isso que ela quer dizer, tá bom? Beleza? A fórmula dela é essa aqui, ó. Massa dividido pelo volume. Galera, nesse caso da concentração normal, ó, não importa a unidade. Aí, não importa a unidade de medida. Certo? Anotem isso aí, ó. Não importa a unidade de medida. Ok? Aí aqui, ó, para vocês verem. Um exemplo. Determine a concentração
de uma solução, de um frasco, contendo 40 miligramas de dipirona em 20 ml de solução. Lembra que eu estou dizendo que não importa a unidade? Então não preciso converter nada a nada. Eu posso colocar miligrama sobre ml sem problema. Então vou aplicar só os valores. Ó. Qual é a fórmula? Massa dividido pelo volume. 40 dividido por 20, cancelo os zeros, isso aqui vai dar 2 miligramas por ml. A única coisa que eu preciso fazer, se eu utilizei miligrama por ml, eu preciso dizer aqui a unidade que eu usei, miligrama por ml. Mas eu não preciso fazer conversão. Eu não tenho uma coisa fixa, como vocês vão ver já em mols, que o volume tem que ser sempre em litros. Eu tenho que converter. Dúvidas? Essa aqui é usada muito em medicamento, tá bom? Tranquilo, galera? Aí tá ok. Beleza. Sim. E a percentual, que é outra utilizada muito na farmácia. Assim, vocês mais vão utilizar no cotidiano farmacêutico é concentração percentual e concentração normal, certo? Molar vocês até usam, mas vocês usam na síntese de medicamentos em outras aplicações. Mas no dia a dia, no comum da farmácia, é normal e percentual. A fórmula é essa aqui, galera. Ó. É a massa ou volume de soluto dividida pela massa ou volume do total, que é o soluto mais o solvente, certo? Vezes 100. Esse vezes 100 aqui é para te dar o valor percentual. Porque vocês vão perceber que sempre a quantidade de soluto vai ser menor que o soluto mais o solvente. Sempre. E como vai ser menor, esse valor aqui sempre vai, essa divisão sempre vai dar 0, alguma coisa. Aí quando você multiplica por 100, você entra na porcentagem. Aí um exemplo aqui, ó. Qual é a porcentagem de paracetamol em um comprimido contendo 750 miligramas de paracetamol e 1,25 gramas de recipiente? Qual é a porcentagem? Galera, lembra que eu falei que não precisava lá na concentração normal trocar a unidade? Nesse caso aqui, você vai precisar trocar, certo? Por quê? Para ficar igual. Eu fiz de propósito. Ó. Miligrama, aqui está, e aqui está em grama. Ou eu transformo isso aqui em 0,750 gramas para bater, ou eu transformo isso aqui em 1.250 miligramas. Eu que escolho se eu vou casar com miligrama ou se eu vou casar com grama. Certo? É uma escolha pessoal. Eu prefiro o professor Bruno transformar para miligrama. A conta fica mais fácil porque eu não trabalho com número decimal. Certo? Aí, só para vocês lembrarem, conversão de unidade de miligrama, de miligrama para grama para quilograma, a mesma coisa de ml para litro. Se eu vou do menor para o maior, eu tenho que fazer uma divisão por 1000. Certo? Se eu vou do menor para o maior, eu vou fazer uma divisão por 1000. Se eu venho do maior para o menor, eu vou multiplicar por 1000. Certo? Se você montar assim, você praticamente, da esquerda para a direita, você divide, da direita para a esquerda, você multiplica. A mesma coisa com ml e litro. Aqui é divisão por 1000, aqui é multiplicação por 1000. Se você tem esse esqueminha na cabeça, ou pelo menos a ideia da existência desse esquema, você não confunde essa conversão de unidade, porque são as mais clássicas. Dificilmente você vai pegar algum problema, alguma proposta que peça para decilitro, hectolitro, que são aquelas unidades diferentes, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, vindo para a questão aqui, ó. O que ele está me dando aqui, ó? 750 miligramas, eu já decidi que eu vou converter isso aqui para miligrama também. Aí eu vou multiplicar por 1000, certo? 1,25 vezes 1000, ó, já que eu estou saindo de miligrama para grama, de grama para miligrama, eu estou vindo, ó, de grama para miligrama. Eu vou multiplicar por 1000. Vai dar
1.250 miligramas. Eu vou montar aqui, ó. Porcentagem é a massa do soluto. Quem é o soluto? 750 miligramas de paracetamol. O que é o excipiente, galera? É tudo que eu uso no meu comprimido, no caso do comprimido de paracetamol, para diluir o soluto, que é goma, os excipientes que vocês vão estudar lá com o professor Jorge ou o professor Rodolfo. Agora não tenho certeza, acho que o professor Rodolfo, que é de tecnologia. Certo? Então, ó, quem que vai vir aqui, ó? 750 miligramas, que é o soluto. Quem é o total? Vai ser o soluto, que é o teu 750 miligramas, mais o solvente. Só que lembra, eu tenho que converter, tá bom? Então eu converto. E eu vou somar os dois. Pessoal, 750 mais 1.250 é 2.000. Se eu fizer essa divisãozinha aqui, ó, eu vou chegar em 0,375. Vezes 100, 37,5%. Dúvidas, pessoal? É difícil fazer isso aqui? Parece que ficou difícil porque eu fiz essa etapa de conversão aqui, ó. Mas é só isso aqui, ó. Dúvidas? Se tiver, eu repito. A gente tem tempo. Não, de boa até agora. E aí, Natália, como é que você tá aí? Se estiver falando rápido, me avisem. So far, so good. Beleza. E a Professor, molar? tá Oi, tranquilo. tá? Pronto. E a Eu tô molar? com dúvida só naquela difusão. Em outra matéria que eu mandei até no pessoal para você, depois você olha. Ah, tá bom. Então vamos misturar aqui. Certo? E a molar? Como é que vamos ficar com a molar? A molar, galera, ela é idêntica à normal. Olha como ela é parecida. Eu vou escrever a normal aqui para vocês verem. Concentração é igual a massa dividido pelo volume. Olha se não é parecido. Número de mols pelo volume, massa pelo volume. A diferença é só entre esse cara aqui, ó. Massa e número de mols. Percebam que eu estou riscando tudo. Certo? Adoro. Ok, pessoal? Então, reparem, ó. Existem duas formas de resolver cálculos de concentração molar. Eu vou mostrar as duas. Certo? Uma eu considero extremamente simples e a outra também é muito fácil, mas tem mais de uma etapa. Certo? Então vamos lá. A fórmula é essa aqui, ó. Número de mols dividido pelo volume. Aqui é um fato interessante. Obrigatoriamente, em litros. Galera, isso é muito importante. Obrigatoriamente em litros. Se eu usar outra medida de volume, pode dar errado. Você não vai encontrar o mol. Certo? Você não vai encontrar o mol. Se você quiser usar o ml, você vai achar o milimol. Na farmácia também é bastante usado. Certo? Em mililitros, ml, você vai encontrar o milimol. Certo? Mas na minha prova nem se esquente, vocês não vão trabalhar com isso aqui. Vocês lembrem de usar em litros. Certo? Em litros. Bora lá. Ó. Determine a concentração molar de uma solução formada por 500 miligramas de NaCl, te dá o peso molecular do NaCl, dissolvido em 100 ml de água. Eu vou fazer a primeira, que eu acho mais simples, que eu vou fazer na mão, porque eu não coloquei nesse slide. Mas vocês vão comparar com a segunda, certo? Eu acho que não passa daqui, não. Deixa eu fazer aqui. Galera, a primeira forma, que eu acho a mais simples, é você usar uma adaptaçãozinha dessa fórmula aqui, ó. Que é essa aqui, ó. A concentração molar, ela é igual a massa dividido pelo peso molecular vezes o volume. Repara que eu peguei só o número de mols, esse número de mols aqui, ó, a fórmula do N é igual a massa dividido pelo peso molecular. Eu só peguei essa fórmula aqui, ó, e coloquei aqui dentro. Não fiz nada mais que isso, aí ficou assim. Ó. Se eu substituir tudo que ele está me dando aqui, ó, se eu coloco a massa que ele me deu, se eu coloco o peso molecular que ele me deu, se eu coloco o volume que ele me deu, atenção, o que eu preciso? Preciso pegar esse volume, ó, e converter para litro. Vocês vão lembrar, de ml para litro, eu não estou indo do menor para o maior, então vou dividir por 1000.
Dividindo por 1.000, eu vou chegar em 0,1 litro. Esse aqui é o volume. Beleza? Eu vou trocar tudo aqui, ó. Vamos dar aqui a cor. Ó. Qual vai ser a concentração, galera? Qual é a massa? 500 miligramas. Opa, desculpa. Outra informação importante que eu esqueci de dizer. O volume tem que ser fixo em litros e a massa, obrigatoriamente, certo? A massa também obrigatoriamente. Como é que eu boto aqui que não quer ser obrigatoriamente de novo? Obrigatoriamente a massa em gramas. Tá bom? Desculpem aí. A massa também tem 100 gramas. Então, se aqui está em miligrama, eu preciso converter isso aqui para grama. Certo? Do mesmo jeito que 100 ml, eu estou saindo do ml para o litro, o miligrama vai para grama. Então, eu vou ter que dividir por 1.000 também. Então, esse aqui vai dar 0,5 gramas. Dúvidas até agora? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Bruno, aquela fórmula ali, N igual a M sobre PM, é para calcular número de mols, né? Número de mols. Que é a fórmula que eu vou mostrar depois daqui. Eu vou mostrar outro cálculo desse tipo de concentração, usando primeiro esta etapa e depois vindo para essa etapa aqui. O que eu estou mostrando aqui agora é uma forma mais rápida, tá bom? Que é usando essa fórmula, que é uma mistura dessa fórmula com essa. Mas, então, outra dúvida. Diga aí. Esse número de mols é que vai vir em gramas? Obrigatoriamente? Essa fórmula do número de mols aqui, ó, ela obrigatoriamente, essa massa ela tem 100 gramas. Certo? Obrigatoriamente essa massa tem 100 gramas. Tá bom? Por isso que nessa fórmula eu tenho que deixar essa massa em gramas. Tenho que deixar essa massa em gramas e o volume em litros. Certo? Tranquilo? Tá. Beleza. Substituindo agora os valores. 0,5 dividido pelo peso molecular, que é 58,5, vezes o volume, que é 0,1. Resolvendo isso aqui, pessoal, deixa eu abrir aqui minha calculadora. Resolvendo isso aqui, vai dar 0,5 dividido por 58,5 vezes 0,1, fecha o parêntese, igual. Vai dar 0,085. Essa concentração aqui, depois que resolver a matemática, vai dar 0,085 mol por litro. E aí, galera? Alguma dúvida? Deixa eu só focar no mais importante aqui para vocês. Professor, quando acabar a aula, o senhor vai mandar esse slide aí do jeito que tá? Bata um print, que pode acontecer de eu apagar sem querer no mesmo slide. Então, toda vez que eu anotar alguma coisa, bata um print. Tá bom? Beleza. Como não tem um slide duplicado. Beleza? Deixa eu só apagar essa parte aqui, que eu vou precisar desse espaço aqui que está arriscado. Bata um print, porque às vezes, de vez em quando, eu aperto Shift e aí apaga tudo. Estou tentando não fazer isso. Beleza? Essa aqui é uma forma, pessoal, onde eu fiz a adaptação disso aqui, ó. Beleza? Onde eu fiz a adaptação dessa fórmula. A outra fórmula é essa aqui, ó. Inicialmente, eu vou calcular o número de mols, que é dado pela massa, que deve ser em gramas. A massa, que deve ser em gramas. Dividido pelo peso molecular que ele deu aqui na questão. Quando eu resolver, ó, vai dar 500 miligramas. Está errado. Ó, converti, ó, de miligrama para grama. 0,5 dividido por 58,5, você vai ter esse valor de mols aqui, ó. Certo? Depois eu aplico essa fórmula. Qual é o número de mols? Eu não calculei aqui, ó. E divido pelo volume. Ó, número de mols, 8,5 vezes 10 a menos 3. O volume está em ml, preciso convertê-lo para litro. Quando eu resolver, eu vou achar lá, 0,085. Qual é a diferença? Olha os cálculos que eu fiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 etapas, e aqui eu fiz em 3 etapas. Se eu tirar as etapas de conversão, que é essa aqui e essa aqui,
Eu ainda estou falando de 6 etapas de cálculo e aqui eu estou falando de 3 etapas de cálculo. Beleza? Bata um print aí desse slide. Ah, tu fundiu aquelas duas fórmulas. Professor, Exato. Exato, eu eu só não... fiz isso. Oi, diga E aí, porque Natália. eu sei que é porque esse daí ficou em mols, por isso que ficou 10 menos 3. Isso, se você dividir aqui, ó, vai dar isso aqui. Isso aqui é uma notação científica, tá bom? Isso aqui é a mesma coisa de eu escrever, Natália, 0,0085. Esse número é o mesmo desse aqui de cima, 0,0085, certo? Como é que ele funciona, a notação científica? Você tem 0,00002. Em vez de você escrever esse número todinho, você vem contando as vírgulas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O 5 dá bem aqui no 2, né? E fica 2 vezes 10 a menos 5. Porque eu andei com a vírgula 5 casas para a direita. Se eu tiver um número, por exemplo, 200 mil, eu venho para a esquerda, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desculpa. 1, 2, 3, 4, 5. Então, é 2 vezes 10 a quinta. Que eu vim com a vírgula para a esquerda. Então, toda vez que você vem com a vírgula para a esquerda, você sobe aqui em cima, aumenta o valor. Toda vez que você vai com a vírgula para a direita, você diminui o valor. Isso aqui, galera, é notação científica. Eu não posso perder muito tempo para explicar notação para vocês. Mas dá uma olhada no YouTube aí que tem alguma coisa. Mas a regra da notação científica é essa aqui, tá bom? É uma forma mais simples de estar escrevendo. Deu para entender, Nath? Beleza? Ficaram com alguma dúvida, pessoal? Isso aqui, pessoal, eu fiz o quê, ó? Fiz passo a passo. Aqui eu fiz o quê? Eu juntei as duas fórmulas. Eu peguei essa aqui, ó, esse N, ó. Eu escrevi esse N aqui, ó. Eu peguei essa fórmula, massa pelo peso molecular, e coloquei aqui. Aí fica o quê? Massa pelo peso molecular vezes o volume. Show? Posso seguir? Só essa parte dessa notação científica, mas depois eu Não, vou... aqui, Nath, é tranquilo. É só você depois entender o conceito, tá bom? Mas você entendeu a aplicação? Se eu não usasse a notação, você entender? Como aqui eu não usei notação. Você entendeu aqui, ó? Entendi, mas se quiser deixar sem essa notação científica, não tem nenhum problema, não. Pode, é para facilitar a vida. Mas é se quiser. Se você quiser escrever 0,0085, você escreve. Tá bom? Agora, pode acontecer da calculadora te entregar 8, vezes 10 a menos 3. A calculadora mesmo fazer isso aqui, principalmente as científicas. Certo? Mas é uma anotação científica. Depois você dá uma lida na internet aí para ver direitinho como é. Se tiver dúvida, eu também respondo lá no grupo, tá bom? E galera, estão gostando da luzinha? Ficou legal, né? Pra me inscrever. Ah, por isso que ele tem uma ligeireza só, viu? Aqui Tá todo aqui chique tem alguma agora. coisa. Espera aí. Ah, pronto. Isso aqui é adaptada. Ó, essa aqui que eu ia continuar aqui agora é o que eu fiz aqui, ó. Certo? Ó, é o que já está escrito aqui. A segunda etapa. Show? Pronto. Galera, concentração molar foi aquilo ali. Então a gente já viu concentração normal, que é só pegar a massa e dividir pelo volume, sem necessidade de converter as unidades. Só preciso respeitá-las. Quando eu chegar lá embaixo, eu tenho que dizer quais são as que eu usei. A porcentagem, que praticamente não tem unidade de medida, é uma relação percentual. E a concentração molar, que é uma relação de mol pelo volume, certo? Aí, para calcular, eu preciso deixar a massa em gramas e o volume em litros. Agora a gente vai falar de densidade. Pessoal, densidade é um negócio interessante. É uma propriedade, ó, intrínseca da matéria. Intrínseca. O que é uma propriedade intrínseca? É uma propriedade que independe da quantidade. Ela é independente da quantidade de material. Independe da quantidade. Isso quer dizer o quê? Eu pergunto para vocês, o que é mais pesado, pessoal? 1 quilo de isopor ou 1 quilo de chumbo? Hein? Nenhum, que os dois é 1 quilo, então os dois são 1 quilo. Nenhum é mais pesado que o outro. Exatamente. Qual é a diferença do isopor para o chumbo? A densidade. 1 quilo de isopor ocupa muito mais volume, tem uma densidade muito menor do que o chumbo. Mas 1 quilo é 1 quilo. Olha aí a Rita. A Rita é a Rita. Isso aí, doutor.
Então, a fórmula é essa aqui, galera. Ó. É massa, certo? Massa em gramas pelo volume em ml. Aqui é fixo, tá bom? A massa tem que ser em gramas e o volume tem que ser em ml. Só isso. Certo? E repara, é tudo da solução, ó. Massa da solução e volume da solução. Então, não vou pensar mais em soluto. Eu vou pegar, por exemplo, eu pego lá um balãozinho volumétrico de 25 ml, balãozinho volumétrico de 25 ml, e coloco isso aqui na balança, e ela me pesa lá, sei lá, 150 gramas, certo? 150 gramas. Você desconta na vidraria, menos 130 gramas do balão, certo? Do balão, você vai ficar aqui com 20 gramas da solução. Aí você tem 20 gramas da solução e você tem 25 ml da solução. Massa da solução pelo volume da solução. O que é que vocês têm que ter muita atenção aqui, galera? Simplesmente no enunciado, tá bom? Simplesmente no enunciado. Ó, por exemplo. Vou fazer uma questão, por isso que eu vou apagar aqui. Por exemplo. Calcule a densidade de uma solução de ácido fúrico em que a massa de 100 ml da solução pesa 118 gramas. Presta atenção que eu não estou falando em nada de soluto, estou falando única e exclusivamente da solução. Então, é a massa da solução e o volume da solução. É só aplicar a fórmula, galera. Massa pelo volume, 118 dividido por 100, 1,18 gramas por ml. Professor, e se tivesse em miligrama? Aí eu convertia para grama. Professor, e se tivesse em litro? Eu convertia para ml. Sem dificuldade. Beleza? Só isso. Tranquilo com densidade, pessoal? Atenção no enunciado. Ele não está falando de massa de soluto. A massa da solução pesa. Certo? Posso seguir? Vamos lá. E a molar? A molar é irmã da molar. Certo? É irmã da molar. Muito parecido com a molar, só que ela é molar, ela termina com L. Isso aqui é para confundir o aluno. O cientista que botou este nome, ele falou assim, eu vou sacanear os alunos de farmácia da FVJ. Certo? Porque você tem a molar e você tem a molar. A molar, galera, é idêntica. Ó. Ela é um W, ela é o oposto do M. É o número de mols pela massa do solvente. Em vez de ser pelo volume da solução, é a massa do solvente. Não é a massa da solução, galera. Ó, cuidado. Não é massa da solução. Não é massa da solução. É massa do solvente. Certo? Massa do solvente. Em quilos, obrigatoriamente em quilos. Aí, o enunciado, ó, determine a concentração molar de uma solução formada por 500 mg de NaCl dissolvidos em 100 ml de água. Galera, ele diz aqui, ó, a densidade da água é 1 grama por ml. O que é que vocês têm que ter uma atençãozinha aqui, galera? Normalmente vocês concordam comigo. Normalmente não, sempre. Quase sempre. As soluções que a gente fala são soluções de um sólido dissolvido num líquido. Não é? Eu boto ali sal em água, comprimido em água. É isso? Isso. Beleza. Quando eu vou para molar, eu preciso converter esse volume em massa. Como é que eu faço isso? Eu uso a densidade. Para água é a coisa mais besta do mundo. Então, para água, deixa eu anotar aqui com outra cor. Vocês podem usar isso aqui como regra. Para água, 1 ml é igual a 1 grama. Mas isso é só para água, tá bom? Para água, 1 ml é igual a 1 grama. E quando não é para água? Aí você tem que fazer um cálculo. Esse cálculo não é difícil. Ele é assim, ó. Te dou um exemplo. Se eu quiser, sei lá, quanto pesa 100 ml de uma solução com densidade igual a 0,5 gramas por ml? Regra de 3, ó. O que a densidade está te dizendo? Que 1 ml
vai pesar 0,5 gramas. Quanto vai pesar 100 ml? X. Resolve isso aqui. Tu vai ter X igual a 100 vezes 0,5, que vai dar 50 gramas. Isso aqui seria o peso de 100 ml da solução. Tranquilo? Vocês vão ter que fazer isso aqui nas minhas provas? Provavelmente não. Mas é assim que você faz, tá bom? Se a densidade for diferente, você vai fazer isso aqui. Calcular. Sabe onde é que vocês usam muito isso aqui? Para preparar a solução de ácido clorídrico, HCl. Você tem que fazer esse cálculo aqui de densidade, para achar a massa do volume. Dúvidas? Printem aí que eu vou ter que apagar isso aqui, tá bom? Posso apagar? Professor, essa daí explica bem direitinho. Quem ainda vai iniciar e está só explicando como é Cálculo que... da densidade. Isso aqui é só se eu cálculo. quiser converter isso aqui, ó. Eu não vou converter volume para massa, porque eu não tenho que ter aqui embaixo a massa do solvente. Tá vendo aqui, Natália, que é massa do solvente, ó, massa do solvente. E como é que está o solvente? Está em ml. ml na medida de volume. O que eu preciso fazer? Eu preciso transformar o volume em massa. Como é que eu transformo o volume em massa? Como é que eu sei o peso de 1 litro de água? Como é que eu sei o peso de 1 litro de álcool? A partir da sua densidade. Aí eu faço esse cálculo aqui, ó. Certo? Só que eu dou um adendo. A grande maioria das soluções, ela é preparada com água. E para água, se for água, 100 ml de água, você pode dizer que 1 ml é 1 grama. Ou seja, 100 ml é quanto? 100 miligramas. 100 gramas. 100 gramas. Sem cálculo. Para água, não precisa fazer cálculo. É 1 para 1. Agora, se for o álcool, por exemplo. Se for o álcool. Aí você tem que fazer o cálculo. Deu para entender? Se a densidade Faz for outro diferente... cálculo. Como é? Faz outro cálculo não para Vamos pegar lá, melhor. deixa eu pegar outro exemplo aqui. Deixa eu botar com outra cor. Ó, vou pegar esse espaço aqui. Se eu quiser, eu tenho 250 ml de HCl, certo? A densidade do HCl é igual a 0,43 gramas por ml. É a densidade do HCl. Qual é a massa desse HCl? Qual é a massa dessa 250 gramas? Eu vou olhar para a densidade. O que a densidade está me dizendo? Como é que eu vou ler isso aqui? Vocês vão ler assim, ó. 0,43 gramas por ml. Não é o que está dizendo aqui, ó. 0,43 gramas por ml. Quantos gramas vão ter 250 ml? Vocês sabem fazer regra de 3, galera? Vai ser x vezes 1 igual a 0,43 vezes 250. X vai dar 0,43 vezes 250. Deixa eu ganhar tempo aqui. 0,43 vezes 250. 107,5. 107,5 gramas de HCl. A densidade sempre a questão vai dar, né? Óbvio, com certeza. Você só tem que fazer a conversão de massa, se for preciso. Se não for água. Se não for água. Se for água, é só fazer uma regra de 3, pegando a densidade. Beleza? Posso seguir? Pronto, só para fixar. Quando for água, é só 1 ml para 1 grama. Sempre mudar dessa forma. Isso. Quando não for água... Você vai olhar a densidade. E faz essa regrinha de 3, né? Exatamente. Dentro da densidade. Exatamente. Show? Eu vou apagar tudo, viu? Dê um print aí. 1, dou de 2, dou de 3, creu. Mas Bruno, fica na aula gravada, né? Na aula gravada vai ficar tudo que eu escrevi, vai ficar no slide, tá bom? Tem como tirar o print depois lá.
Verdade, eu nem pensei nisso. Ó, determine a concentração molar de uma solução formada por 500 miligramas. A gente pode usar aquela fórmula adaptada, então já posso, se eu quiser, transformar isso aqui para 0,5 gramas. De NaCl, peso molecular dissolvido em 100 ml de água. E aqui, como é molar, eu já tenho que sacar que é em grama. Então, como é água, 100 miligramas, 100 ml é 100 gramas. Só que repara, ó, ele quer em quê? Ó? Ele quer em quilograma. Então, eu tenho que converter de 100 gramas para quilograma, que é 0,1 quilogramas. Beleza? Então, eu vou usar isso aqui, ó. Certo? 0,1 quilogramas. Beleza? Então, ó desenrolar. Posso fazer assim, eles já estão sabendo. Eu vou primeiro calcular o número de mols, que é usando aquela fórmula, massa pelo peso molecular. Eu vou chegar no mesmo valor de mols, ó, pessoal. A massa é a mesma, 500 miligramas, converte para 0,5, achou 1 mol. Pego esse valor de mols aqui que eu encontrei, ó, aqui embaixo, e substituo aqui. Só que, ó, massa em quilogramas, certo? Aí eu faço aquela regra de 3. Aqui eu fiz para água só para vocês verem. Ó, 1 grama para 1 ml, x grama para 100 ml. X vai dar igual a 100. Mas usem a regra. Se for água, 1 para 1. Substitui aqui, ó, por 100 gramas, só que é em quilo, certo? 0,1 quilograma, vocês vão encontrar esse valor de concentração molar. Repara que ele vai dando, ó, por quilo, ok? Uma forma de resolver. Qual é a outra forma? Vocês podem usar aquela mesma fórmula adaptada, galera. A concentração molar vai ser igual a massa em gramas dividida pelo peso molecular vezes a massa do solvente em quilos. Certo? Isso aqui vai dar o quê? Qual é a massa em gramas? Não é 0,5? Dividido pelo peso molecular, 58,5. Vezes a massa em quilo. Não é 100 ml? É 100 gramas. Que é água. Não é para passar para quilo? É 0,1 quilograma. Vezes 0,1. Concentração molar vai dar... Oi. 500 gramas, aí sempre que for 500 gramas, você coloca 0,5? Não, 500 miligramas. 0,5 gramas. Lembra que aqui, ó, essa massa tem que ser em gramas? Tanto aqui como aqui, tá bom? É por causa disso aqui, ó. A massa no número de mols tem que ser em gramas. Por quê, professor? Porque repara, ó, grama, miligrama não pode. Tem que ser grama com grama. Tem que igualar as unidades na divisão aqui, ó. Beleza? Dúvidas? Bruno, me Oi. diz uma coisa. A água não transforma 100 ml em 1 grama? Exato. Aí esse caso aí, quando for essa concentração molar, ele tem que Molar. estar Em quilo. em quilograma. Aí lembra, ó, miligrama para quilograma. Não estou em grama? Eu não tenho que ir para quilograma? Eu não estou indo do menor para o Não está maior? Quando eu vou do em menor para o ml, maior? né? Aí, no caso, muda de KG. ml, muda para grama, de grama muda para Para quilograma. quilograma. Exatamente. Duas conversões. Só que aqui é fácil, é só dividir por 1000. Certo? Quando eu tenho que aplicar aquela regra de 3, é quando eu tenho que transformar o volume em massa, e a de densidade é diferente de 1. Professor, tenha pena de nós, desses cristãos. Quando for na Não, prova, já coloque esse, né? eu dou a densidade. Aí vocês torcem lá, fazem as orações para ser 1. Mas, galera, é uma regra de 3. Pelo amor de Deus, é uma regra de 3, pô. Regra de 3, Professor, vocês já sabem foi outra fazer. prova aqui que eu estou baratinadazinha. Calma, vocês estão vendo todas as fórmulas de concentração em menos de 1h30. Então, é para ficar baratinado mesmo. Depois vocês vão ver com calma. Mas vocês já estão com isso, minha explicação, começando a quebrar a barreira, tá bom? Na internet tem muita atividade. Tem demais. Eu tenho também lista, eu vou fazer a lista com vocês. Se eu não fizer a lista, eu passo a lista para vocês. Né?
Foi fácil para nós estudar. Mas ficou alguma dúvida? Vocês estão entendendo, galera? Pelo menos qual é a base do cálculo, certo? O que é que vocês vão usar, sinceramente? Esquece isso aqui, vocês vão usar isso aqui, ó. Esquece. Vocês vão usar isso aqui. É que eu tenho que mostrar tudo. Vocês vão usar isso aqui, ó. Tá bom? Vocês vão usar isso aqui. Tanto para concentração molar, como para concentração molar. Vocês vão usar essas duas formas para fazer cálculo de concentração química. Que é a da molar e a da molar. Que é a massa dividido pelo peso molecular vezes o volume em litros. Certo? Esse volume aqui, galera, é o volume da solução. E aqui é a massa do solvente. Vocês vão usar essas duas formas. Beleza? Só ter atenção aqui na molaridade com a bendita da densidade. Para poder converter volume para massa. Tá bom? Show? Can I go? Posso seguir? Alguém levantou a mão aí. Pois falou no chat, foi? Porque eu fico só com o celular aqui, eu não consigo ver o chat. Pera aí. Não, foi só o Lucas falando na Ave Maria. Então quem foi que levantou a mão? Foi o Gabriel, Camilo. E Gabó, diga aí. Você levantou a mão só para se espreguiçar. Vale, eu nem vi que tinha levantado. Aí. Tá com a mão dormente. Então vamos seguindo, galera. Fração molar. Eu acho que essa é a última. Tá bom? De cálculo de concentração. Fração molar. Pessoal, fração molar é essa fórmula que parece que assusta. Mas não assusta. Vocês vão precisar dela já já, tá bom? Fração molar, ela é muito parecida com a fórmula percentual. Como é que é a fórmula percentual? Não é a massa ou volume dividido pela massa, volume do soluto, né? Do soluto, dividido pela massa ou volume total. Não é assim a fórmula da porcentagem? Vezes 100, né? Vezes 100. Como é a fração molar? É o número de mols do componente A, tá bom? Não precisa ser necessariamente o soluto, pode ser soluto ou solvente, mas é o número de mol de A dividido pelo número de mol total, certo? E repara, não tem o vezes 100, ó. Então, fração molar, ela normalmente, ela assume valores menores que 1. Sempre. Se 0, alguma coisa. Nunca vai ser 1,2 de fração molar, certo? Deu para entender? Tá aqui, ó. Você quer a fração molar, número de mols de algum componente, pode ser o soluto ou pode ser o solvente, dividido pelo número de mols totais. Vamos desenvolver isso aqui, ó. A densidade, daqui a cor, gosto da vermelha. Determine a fração molar da glicose, ele te dá aqui o peso molecular da glicose. Essa questão é boa. Em uma mistura de 20 gramas de glicose e 20 gramas de sacarose, e dá o peso molecular da sacarose. Essa questão é boa por quê? Porque eu fiz de propósito. Ó. Eu coloquei em grama, tanto a glicose como a sacarose. Certo? Repara, não é número de mols, é número de mols, então eu vou ter que converter essas massas aqui em gramas para mol. Como é que eu converto massa para mol? É só fazer a fórmula. N igual a massa dividida pelo peso molecular. Você não tem a massa da sacarose? Não tem o peso molecular da sacarose? Você não tem a massa de glicose? Você não tem um peso molecular de glicose? Então você encontra o número de mols para cada uma delas, tá bom? Tipo assim, ó. Eu vou chamar aqui, galera, a glicose de A. Eu vou chamar a sacarose de B. Certo? Eu vou chamar a glicose de A e vou chamar a sacarose de B. Então vamos lá, ó. Número de mols de A é a massa de A pelo peso molecular de A. 20 dividido por 180,15 vai dar 0,111 mols de glicose, que é o caso que ela é A. E agora para B, massa do B contra a massa de sacarose, também é 20 gramas, dividido pelo peso molecular da sacarose.
20 dividido por 342,3. Isso vai dar 0,058 mols de sacarose, que é o nosso B. Tranquilo até aqui, pessoal? Todo mundo conseguiu entender que eu só fiz mesmo converter essas massas aqui em mol? Sim ou não? Beleza. Agora que eu tenho o número de mols, ó, eu preciso trabalhar com o número de mols, agora é que eu vou mexer aqui. Ó. O que ele quer saber? Determine a fração molar de glicose. Então ele quer o quê? Ele quer o XA, que é da glicose. Certo? Então vai ser o número de mols de A, ou seja, o número de mols de sacarose, dividido pelo número de mols total, que é o número de mols de sacarose, mais glicose. Beleza? Quanto é que é de glicose? 0,111. Quanto é que é o total? 0,111 mais 0,058. Vai dar 0,0111 dividido por 0,169. Isso vai dar 0,65. Pessoal, fração molar não tem unidade. Certo? Não tem unidade. E ela tem valor menor que 1 mesmo. Como eu disse aqui, ó, assume valores menores que 1. Então pronto, calculei a fração molar da sacarose. E se eu quiser calcular da glicose? Perdão, se eu calcular da glicose. Se eu quiser calcular da sacarose, posso fazer de duas formas. Ou aplico essa mesma fórmula, x de b igual n de b dividido pelo n total. A gente teria x de b igual 0,058 dividido pelo total, que está aqui, ó, 0,169. 0,169. Esse x de b aqui vai dar 0,35. Como é que eu sei que vai dar 0,35 sem fazer conta? Porque, pessoal, se eu só tenho 2, certo? E são frações, um vai ser o complementar do outro. Se eu só tenho 2, um vai ser o complementar do outro. Ou seja, se eu tenho 0,65 de glicose, quanto é que falta para completar 1? 0,35. Que vai ser a quantidade presente de sacarose. Se eu quisesse multiplicar isso... Oi, pode falar. Não, quando terminar eu digo. Pessoal, eu só não fiz multiplicar por 100, porque se eu multiplico por 100, ó, isso aqui vira 65% de mols de glicose no total. E aqui vira 35%. Só que, para deixar claro para vocês, fração molar eu não trabalho em porcentagem. Eu trabalho na forma de fração mesmo, número decimal. Beleza? Diga aí, Natália. Pronto, professor. Professor, o Na não é o número de glicose? Isso. E por que você usou aqui, no número de mols, foi o da sacarose em cima, de vez de ser o da glicose? Ah, desculpa, eu errei. Sacarose... Eu errei. Porque... Eu errei. Porque o da sacarose é, né, o 0,0... Isso, eu errei. Glicose. Eu que errei, viu? O A é a glicose. É a glicose, né? É a glicose. Eu que errei. E aqui eu posso até inverter, peraí. Deixa eu inverter esse mais aqui para vocês não confundirem. Inverter isso aqui. O A é glicose mais sacarose. Nesse exemplo, tá bom? Posso fazer qualquer coisa isso aqui. Deu para entender, pessoal? Se for só 2 componentes, que normalmente uma solução é só de 2 componentes, é bem facinho. Mas eu posso, ó, ter uma penca de componentes. Eu posso ter uma solução aqui, ó. Eu posso ter sódio, eu posso ter cloro, eu posso ter gás carbônico. Aí qual é? As 3 mais o solvente, ou seja, seria uma mistura de A mais B mais C mais D. Aí eu consigo achar a fração molar de A, de B, de C, de D. É só aplicar essa fórmula. Diga aí. Eu só me desequilibrei naquela parte ali que tu disse que era uma outra forma de calcular quando você já tem a fração do A. Pronto. Aí você pode calcular o B de outra forma, me explica aí. Pode, deixa eu apagar aqui.
Você concorda, Erivelton, que o total, se eu fosse pensar em fração, seria 1? O total seria igual a 1 na fração. Sim. Que seria o 100%, equivalente a 100%, se eu multiplico por 100. Concorda comigo? Sim. Então, qual seria o total da fração? Seria XA, você pode botar isso aqui, ó, fração de A mais fração de B mais fração de C, botar uma fórmula geral e segue, vai ser igual a 1, sempre. É uma regra, tá bom? O somatório das frações vai ser igual a 1. Ou seja, se XA mais XB é 1 e XA é 0,65 mais XB é igual a 1, você concorda que XB vai ser 1 menos, perdão, 1 menos 0,65? Vou apagar aqui. Entendi. Vai ser 1 menos 0,65. Vai ser quanto? XB 0,35. É uma fórmula. Se for de 2, você faz de cabeça. Ah, 0,65. Quanto é que falta para 1? 0,35. Acabou-se. Se tiver mais de 1, você pode aplicar essa fórmula aqui, tá bom? Mas são formas de resolver. Tranquilo, pessoal? Isso é coisa demais, é fórmula demais, eu sei, galera, que é fórmula demais, eu sei. Admito, eu sei. Certo? Normalmente, lá no colégio, vocês passam quase um ano estudando só isso aqui. Só essas fórmulas e esses cálculos. Então, aqui é meio que um intensivão, tá bom? Mas tá aí, tá exposto para vocês com exemplos resolvidos e bem explicadinhos. Então vocês têm que estudar, tem que rever e tem que treinar. Bota no Google, atividade de fração molar. Aí você faz algumas. Atividade de cálculo de concentração molar. Cálculo de concentração molar. O que eu cravei nisso aqui? Porque vocês vão precisar em propriedades coligativas. Que essa sim tem um efeito bacana. Vocês vão entender já já. Fechou, pessoal? Rapaz, isso aí são só as mais usadas. Aff. O lockdown tá se compadecendo da Natália. Calma que ainda falta falar com vocês de diluição. Beleza? Mas o que é que isso tem a ver com concentração? Tudo a ver, galera. Diluição é a redução da concentração de algo a partir da adição de solvente. Certo? E a gente tem que calcular essa diminuição de concentração. Saquei. Bom, para realizar o cálculo de diluição, a gente precisa entender o seguinte. Ao realizar uma diluição, o número de mols ou a massa do soluto permanece o mesmo. Isso que é o mais importante. Permanece o mesmo. Beleza? Por exemplo, se eu tenho 100 miligramas de um solvente, estou deixando em massa, tá bom? Perdão. Se eu tenho 100 miligramas de um soluto, só soluto, em 100 ml de um solvente, como é que eu vou calcular a concentração? Concentração 1, massa 1, volume 1. 100 sobre 100 vai dar 1 grama por ml. Concorda comigo? 1 grama por ml. Mas, se eu coloco mais água, não mudei aqui, tá vendo? Continua 100 miligramas, só que agora são 200 ml. Eu vou mudar a concentração. Vai ser a massa 2 dividido pelo volume 2. Só que concorda comigo que a massa é a mesma? Não é a mesma massa? Então, M é igual a M. Esse M aqui, galera, ó, é igual a esse M aqui. O que eu posso fazer? Eu posso reorganizar essas equações, ó, e colocar em função da massa. Se eu pegar esse V1 para cá, aqui, e passar para lá, vai ficar MC1V1. E aqui, MC2V2. M não é igual a M? Então posso fazer isso aqui, ó. C1V1 é igual a C2V2. Olha, galera, a fórmula mágica da diluição. A fórmula mágica da diluição. Certo? Guardem isso aqui no coração de vocês. Beleza? Certo? Ó, por exemplo, qual é a concentração dessa aqui? Professor, eu não posso pegar 100 miligramas e dividir por 200 ml? Pode, meu filho, pode. Mas vamos usar a diluição? Vamos usar a fórmula? Certo? Só substituir, ó. Esse aqui é a concentração. Esse aqui é o volume.
certo? Esquece a massa, esquece a massa. A concentração é o volume. Você é a concentração? Sei não. Sei o volume? Sei. Esse aqui seria o V1, esse aqui seria o C1, esse aqui seria o V2, esse aqui seria o C2. Troca lá, ó. 1 vezes 100 igual C2 vezes 200. Olha. Olha. Vamos ver se bate? Se eu pegar 100 e dividir por 200, eu vou ter 0,5 miligramas. Professor, mas eu por sei. ml. Mas o que é que ele está pedindo nessa questão aí, que você procurou concentrar? Eu vou botar uma questão já. Ele está pedindo o quê? Que você calcule a concentração após a diluição. Só que para você fazer isso, você não precisa saber a massa. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo bem bacana. É que eu esqueci de apagar. Se eu botasse essa mesma questão dessa forma aqui, ó. Sem te dar massa. Eu te digo, ó, a concentração é 1 miligrama, eu tenho 100 ml de uma solução, 1 miligrama por ml. Diluo essa solução para 200 ml, qual é a nova concentração? Você percebeu que eu não te dei a massa para você poder calcular a concentração? Então aplica essa fórmula aqui, ó. Eu vou achar a concentração. Não sei se eu preparei questão, tá bom? Mas nesse tipo de questão, ó, não vai ter a massa ou o número de mols. Não vai ter. Beleza? E como é com mol? Galera, com mol é quase a mesma coisa. Só que a diferença é que o número de mols é que vai ser igual, ó, e não a massa. E a fórmula vai ser essa aqui, ó. Concentração molar de uma solução da concentrada pelo volume da concentrada, concentração da diluída pelo volume da diluída. Mesma fórmula, só troquei N por C. Tá bom? Uma coisa importante, na diluição, pessoal, aqui eu não preciso mudar o volume para litro. Eu não preciso. Certo? Deixa eu ter algum exemplo. Não. Então não. Ficou alguma dúvida, pessoal? Não botei questão dessa aqui, ó. Vocês venham depois. Alguma dúvida? Professor, tem que voltar para aquele outro, viu? Para mim. Diga aí. Ei, qual a dúvida? Toda vida ele vai ter que vir o volume, a concentração. Te dar um exemplo. Se eles perguntaram uma questão, qual a nova concentração após adicionar 100 ml. Que dá isso aqui, ó. 100 mais 100 é 200. Ele quer saber qual a nova concentração. Você aplica isso aqui, ó. Isso aqui seria a concentração inicial, que é 1. Isso aqui seria o volume inicial, que é 100. Esse aqui seria a concentração final, que tu não sabe. Esse aqui é o volume final, que é 200. Aí tu acha a concentração, ó, sem necessidade de saber a massa ou o número de mols dissoluto. Pronto. Sempre ele vai pedir a concentração, né? Assim. Ou pode pedir o volume te dando as concentrações. Ele vai te dar 3. Ele vai te dar a concentração de uma, o volume de uma, e a concentração ou o volume da outra. Vai deixar uma em branco. A questão sempre vem. Ele te dá 3 e te pede para tu achar uma. Sempre. Pronto. Mas sempre eles vão vir em miligrama por ml, ml, nunca vai ter que... Sempre não. Sempre não. Tudo pode mudar. Mas a fórmula é essa aqui. O negócio de sempre é muito tempo. Beleza? Depois dessa aula, professor, eu não consigo... Olha. Ó, falei que tinha cálculo. Para realizar grandes diluições, pessoal, é preciso realizar um processo que é chamado de diluição em série, tá bom?
Diluição em série. O que é isso? É quando eu faço o seguinte, ó. Diluição em série, eu vou fazer com que obter concentrações muito pequenas. Eu acho que eu não vou conseguir terminar a aula hoje. O que eu vou fazer, galera? Vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho uma concentração bem grande aqui. 1000 miligramas por ml. Aí eu venho aqui, ó, pego 10 ml dela, pego 1 ml dela, passo para outro tubo e completo os 10 ml. O que é que eu fiz? Eu diluí em 10 vezes. Foi de 10 para 100. Eu diluí aqui em 10 vezes. Certo? Agora, eu pego mais 1 ml dessa, completo, e minha concentração foi agora para 10 miligramas por ml. Ou seja, aqui eu já fiz uma diminuição, ó, da principal em 100 vezes. Se eu fizer isso mais uma vez, eu vou chegar nessa concentração aqui. Ó. Comparando com a primeira, eu tenho uma diluição de 1000 vezes. Para que eu faço isso? Porque se eu quisesse fazer uma diluição de 1000 vezes, partindo só dessa solução, eu teria que pegar um volume de 0,01 ml. Galera, é impossível pegar isso aqui com pipeta. Mas eu consigo pegar 1 ml desse, 1 ml desse, 1 ml desse e 1 ml desse. Chegando aqui no final. Deu para entender? Isso aqui é só um conceito. Tem cálculo aqui? Tem não. O cálculo é o mesmo. É a mesma fórmula. C1V1, C2, V2. Certo? Mesma fórmula. Tá bom? Só que você faz ela para cada uma dessas diluições aqui. Ó. Beleza? Se tranquilizem. Eu não cobro o cálculo disso aqui em prova. Eu cobro o conceito. Agora essa formulazinha aqui eu posso cobrar. Muito simples de fazer, tá bom? Posso seguir? Não terminar a aula hoje. Para que esse trabalho todo? Não dá para fazer direto? Pior que não. Imagina que você teria que medir, eu falei, né? 0,001 ml do primeiro tubo, se eu quisesse diluir ele para 1000 vezes. Beleza? Deixa eu passar isso aqui que você quer bobeirinha. Deixa eu avançar aqui. Tá. Pronto. Vou entrar nessa parte. Agora, galera, vamos conhecer, ó, as propriedades coligativas. Beleza? Mas deixa eu parar aqui com calma. Ficou dúvida de não entender como é que foi feito os cálculos de concentração que eu fiz até agora? Se for dúvida porque você ainda não está craque, não entendeu, é normal. Agora, se você, tipo, não sei nem para onde é que vai, eu estou botando minha mão na cabeça e dando testada na mesa, aí eu tenho que voltar. Como é que tá aí? Professor, eu fiquei na dúvida só nesse negócio da concentração e volume, mas é aquela coisa, tem que estudar para poder fixar, né? Beleza, então faz o seguinte, Natália. Alguém mais está com dúvida nessa parte ou só a Natália? Eu tenho algumas dúvidas aí também. Pois volte lá, vamos lá, diga aí. Aqui na diluição, né? Diga aí, Erivelton. Diga aí, A Natália já sei. Qual é a É tua? no anterior, professor, isso daí Aqui. me confundiu. Pronto, essa daí Vai lá. eu não consegui compreender. Diga aí, Erivelton, a sua. Eu não consegui entender como é que vai para essa fórmula geral C1V1, C2V2. Não Então consegui tu tá compreender aqui. totalmente. Então tu tá aqui. Vamos lá. Você consegue perceber que essa aqui é a fórmula da concentração? Ó. Deixa eu voltar mais ainda. Deixa eu logo um branco aqui. Vamos lá, galera. Vamos entender isso aqui direitinho. Eu tenho aqui, ó, uma solução que eu tenho 100 gramas de soluto dissolvidos em 100 gramas em 100 ml de solução. Ou seja, eu tenho uma concentração de 100 miligramas por 100 ml. Certo? Isso aqui vai dar uma concentração de 1 grama, 1 miligrama por ml. Entendeu isso aqui, Velton? Beleza? Sim. Então, agora vamos fazer o seguinte. Vamos adicionar mais 100 ml. Coloquei mais 100 ml aqui. Ou seja, agora esse volume aqui total passou para 200 ml. Só que eu mexi na massa, a massa ainda é a mesma, certo? Então eu tenho agora outro cálculo de concentração. Concentração é igual 200, perdão, os mesmos 100. Vamos ver.
os mesmos 100 dividido por 200. Como é que vai ser minha nova concentração? Essas são concentrações normais, né? Normais. Posso fazer a mesma coisa para mol, tá bom? Só que em vez de estar pensando em massa, eu vou estar pensando em número de mols. Em vez de estar pensando no volume em ml, eu vou estar pensando no volume em litros. Certo? 0,5 miligramas por ml. Pegaram isso aqui, pessoal? Tranquilo aí, Jota? Eu tenho uma concentração, eu tenho duas concentrações. O que é que eu fiz aqui? O que é que aconteceu quando eu coloquei mais volume na mesma quantidade de soluto? Eu simplesmente provoquei uma diluição. Eu simplesmente promovi uma diluição. Certo? Como é que eu posso facilitar a minha vida com esse negócio de diluição? Vocês entenderam que eu baixei a concentração adicionando volume. Ó. Eu aumentei a quantidade de volume. Certo? Ali eu tinha 100, agora eu tenho 200 ml. Mesma massa. Todo mundo entendeu isso? Eu aumentei a quantidade de volume, com consequência, reduzir a concentração. O nome disso é diluição. Certo? Como é que eu posso fazer isso aqui? Vamos entender agora. Eu não tenho duas formas de concentração. Eu não tenho a concentração 1, que vai ser a massa, dividido pelo volume 1. Eu não tenho a concentração 2, que é a concentração diluída, que vai ser igual a massa, dividido pelo volume 2, que é isso aqui, ó. Concordam comigo? Concordo. Só que essa massa e essa massa não são iguais? Essa massa e essa massa não são iguais? 100 e 100, ó. Uhum. Sempre vão ser iguais, tá bom? A massa na diluição não muda. Eu simplesmente estou adicionando volume. O que eu vou fazer? Eu posso igualar isso aqui pela massa, certo? Eu posso dizer o seguinte, ó, que se eu pegar esse V e passar para o lado de cá, se eu pegar esse V e passar para o lado de cá, eu vou chegar que a massa vai ser igual a C1V1, que a massa vai ser igual a C2V2. Mas não são iguais essas massas aqui, ó. Então eu posso escrever que C1 vezes V1 é igual a M, que é igual a C2 vezes V2. Ou seja, eu posso dizer que C1 vezes V1 é igual a C2 vezes V2. Entendeu agora, Velton, como é que eu cheguei aqui? Entendi. Beleza? Entendi. Natália, a sua dúvida, eu estou entendendo, é como você vai identificar isso aqui numa questão. Se preocupe não, que antes da prova eu resolvo a questão disso aqui com vocês. Tranquilo, Lucas? Pode ir. Beleza? A sua dúvida é como é que eu vou pegar isso aqui em questão. Certo? Mas fique tranquilo. Eu já tinha até anotado. Provavelmente ele não vai te dizer massa. Não vai ter massa. Não tem massa. No enunciado da questão. Não tem massa. Tá bom? Show. Foi alguma dúvida em outro ponto, Velton? Natália? Eu posso seguir? Vou pegar o tempinho que eu tenho aqui. Não era para terminar não, mas eu já adianto alguma coisa. Hein? Bruno, Oi. pronto, entendi como é que montou essa fórmula aí. E onde que entra o número de mols nisso tudo aí? Bom, vamos lá. Se eu quiser fazer com mols, se eu quiser fazer uma diluição com mols. Mesma coisa. Se eu tenho, ó, concentração igual a massa sobre o volume, eu posso ter também a concentração molar igual ao número de mols pelo volume. A mesma coisa, né, não? Se eu tenho aqui, ó, ficou tudo torto. Se eu tenho aqui, ó, uma solução onde eu vou ter, sei lá, 0,5 mols em um volume de 100 ml, se eu pego agora e adiciono mais 100 ml, agora eu vou ter os mesmos 0,5 mols em 200 ml. Você concorda comigo que eu vou aplicar a mesma regra que eu apliquei lá na outra? Que isso aqui acabar virando M1, V1 igual M2, V2? Qual a diferença? Eu estou trabalhando em mol, em vez de estar trabalhando em massa? Você consegue Entendi. entender isso?
Mesma coisa. Qual é a grande vantagem de usar essa fórmula? Professor, que vai vir tudo em mols, Tanto isso. O volume, a massa. O volume não vai vir em mols, a massa vai vir em mols. Se vier massa, você vai calcular a concentração normal. Se vier em mols, você vai calcular a nova concentração em mols. Isso vai depender da questão. Se a questão te pedir a concentração normal em miligramas por ml, você vai usar massa. Agora, se ela te pedir a concentração molar em mol por litro, você vai usar os mols. Depende do que a questão te pedir. Certo? Mas é a mesma fórmula. Galera, esse aqui é o cálculo mais fácil que tem. É o cálculo, vocês vão ver. Pegar umas questões, esse aqui é o cálculo mais fácil que tem. Tá bom? Depois eu gravo umas questões para vocês. Certo? Agora, ó, vamos conhecer aqui as propriedades coligativas. Certo? Vamos lá começar falando delas e depois a gente não vai terminar nessa aula, mas eu completo na próxima. O que é que elas são, galera? Elas são basicamente propriedades que resultam da interação entre o soluto e o solvente. Independente, ó, isso é importante, independente da natureza do soluto. Não importa se o soluto é iônico ou se o soluto é molecular. Molecular. A única coisa que importa, galera, é a interação entre o soluto e o solvente. Ele vai mudar algumas propriedades do soluto, da solução, tá bom? Como assim, independente da natureza do soluto? Não importa se o soluto é um ácido, se o soluto é uma base, se o soluto é um sal, se é um composto orgânico. Ele vai depender somente da quantidade de soluto dissolvida na solução. Inclusive, vocês vão olhar, é a quantidade de soluto. Ou seja, vocês vão olhar para a concentração. Certo? Para as propriedades coligativas. Entendi. Tipo, não importa se for iônico, molecular, etc. Sim e não. Realmente, só depende da quantidade. Certo? Quando é iônico e molecular, tem um adendo, tá bom? Só depende da quantidade, mas os compostos iônicos se ionizam. Vocês já sabem, né, que os compostos iônicos se ionizam. Ou seja, uma molécula iônica forma mais de um íon. Por exemplo, uma molécula de NaCl, uma molécula, vai formar 2 íons. Enquanto que uma molécula de CaCl2, uma molécula de Cl2 vai formar 3 íons. Ou seja, existe aqui uma diferença, tá vendo? E o que é importante para a propriedade coligativa? Quantidade. Quantidade. Isso quer dizer o quê, pessoal? Quando vocês calculam concentração, vocês não vão calcular em cima da massa da molécula? Da massa de NaCl ou do número de mol de NaCl? Não é? Não é em relação a isso aqui, ó. O NaCl. Mas ele forma 2 íons. E o que importa é a quantidade. Ou seja, lá nas fórmulas, vocês vão ter que multiplicar, no caso do NaCl, por 2. O valor final. Vocês vão ter que multiplicar, no caso do CaClO3, por 3. Vou explicar já já. Vão entendendo aí, ó. Saquei, tem que ter cuidado aí, né? Uhum. Essa diferença do número de íons é chamada de fator de Van't Hoff. Certo? E ele multiplica as equações das propriedades coligativas. Certo? Van't Hoff igual a 2, por quê? Porque o NaCl se forma em 2 íons. Van't Hoff igual a 3, porque o NaCl forma 3 íons. Tranquilo, galera, entender isso aqui. Vocês conseguem, se eu dizer que o NaCl é um composto iônico, que ele vai formar Na mais Cl menos? Se eu disser que o CaCl2, ó, NaCl, ele é iônico. CaCl2 é iônico. Vocês conseguem entender que ele vai formar mais de um íon? E que eu vou ter que multiplicar as equações no final das contas pelo fator, por 2 ou por 3. É simples, tá bom? Então, quais são essas propriedades? Vamos começar pelo abaixamento da pressão de vapor do solvente, quando o soluto dissolvido no mesmo. O que é o abaixamento? Eu vou falar só dessa e encerrar a aula, as outras eu falo na próxima. O que é o abaixamento da pressão de vapor, pessoal? É a redução da pressão de vapor. Mas primeiro vamos entender o que é pressão de vapor. Você tem uma substância pura, galera, não é uma mistura, não é uma solução, tá? Uma substância pura, só tem a moléculazinha azul. Pessoal, se o recipiente for fechado, vai existir aqui, ó, um equilíbrio, certo? Um equilíbrio
entre a fase gasosa, equilíbrio entre a fase gasosa e a fase líquida. Beleza? Vai formar um equilíbrio entre a fase gasosa e a fase líquida. Está claro para vocês? Que forma um equilíbrio entre a fase gasosa e a fase líquida. Beleza? O que é a pressão de vapor? O que é pressão? É quando você tem o choque, a colisão dessas moléculas com as paredes do recipiente aqui, ó, que acontecem na forma de gás. Certo? Quando eu tenho as colisões das moléculas com as paredes do recipiente. Isso vai gerar pressão de vapor. Ou seja, o que vocês têm que entender? Quanto mais moléculas na fase gasosa, certo? Quanto mais moléculas na fase gasosa, onde é que eu anoto isso? Está aqui, ó. Mais moléculas na fase gasosa, maior a pressão de vapor. Vocês entenderam isso? Ó, não tem mais molécula aqui em cima? Olha a animaçãozinha, ó. Estão vendo o tanto de moléculas aqui saindo da água? Elas estão batendo na estrutura. Quanto mais moléculas aqui nessa região, maior a pressão de vapor. Certo? Isso para a substância pura. O que é que acontece quando eu preparo uma solução, quando eu faço uma mistura? A mistura, galera, a solução, ela vai ter solutos dissolvidos aqui dentro. Ó. O que é que ela provoca? Ela provoca uma redução das moléculas na fase vapor. Aqui tem o mesmo equilíbrio, tá bom? O equilíbrio também está aqui, ó. O equilíbrio também está aqui. Só que esse equilíbrio tem uma provocação. Quanto maior a quantidade de soluto, menor a quantidade de moléculas na fase vapor. Consequência, menor vai ser a pressão de vapor. Beleza? Entenderam o conceito? Repara. Olha a animação. Você está vendo que praticamente não tem moléculas na fase vapor? Ou seja, fica meio óbvio que a quantidade de colisões na superfície do sistema vai ser menor. Sim ou não? Hein? Sim. Esse é o conceito. Como é que eu calculo a redução da pressão de vapor? Eu posso calcular. Certo? Isso aqui eu estou só mostrando que é um medidor de pressão, tá bom? Substância pura, vai variar bastante. Mistura, vai variar menos a pressão. Beleza? Para determinar a pressão de vapor, galera, eu vou usar a seguinte fórmula. A pressão da solução vai ser igual à fração molar, ó, isso aqui é a fração molar do solvente, ficou meio bagunçado aqui, mas é a fração molar do solvente vezes a pressão do solvente puro. Certo? Normalmente eu dou a pressão do solvente puro e te dou as condições de calcular a fração molar e você consegue calcular a pressão de vapor. Certo? Aí, lembrando que fração molar é o número de mols de 1 pelo número de mols total. Certo? Exemplo, ó. Determine a pressão máxima de vapor em uma solução que foi preparada adicionando 0,1 mol de sacarose e 0,90 mol de H2O. Ó, já estou dando em mols, tá bom? Para facilitar a vida. Dados, pressão de vapor da Dá água. um mol, né? Já dei em mol, mas podia dar em massa também, tá bom? Aí você tinha que converter. Dados, pressão padrão da água, P0 da água, pressão padrão, é igual a 23,75 miligramas de mercúrio. Como é que eu calculo isso aqui, galera? Tem que lembrar que, como é que eu calculo fração molar? Fração molar do solvente, ele quer do solvente, ó. Ou seja, ele quer da água. Ele quer do solvente. Então, fração molar da água vai ser igual o número de mols da água dividido pelo número de mols total. Como eu não sou besta, eu fiz o seguinte, ó. O número de mols da água é 0,9.
Número de mols do soluto, 0,1. Mais 0,9, já que eu quero o total. Isso aqui vai dar, ó, fração molar da água, 0,9 dividido por 1. Ou seja, a fração molar desculpa, da água vai ser igual a 0,9. Beleza? Para calcular a fração molar? Beleza não, né? Já estão sabendo, já mostrei como é que faz. Calculei a fração molar, eu aplico na fórmula. Qual vai ser a nova pressão de vapor da solução? Vai ser a fração molar do solvente, o X da água, que eu calculei aqui, ó, vezes a pressão padrão da água, que eu disse aqui no enunciado. Então, a pressão da solução vai ser igual a 0,90 vezes 23,75. A pressão da solução vai ser igual a 23,75 vezes 0,9. 21,37. Certo? 21,37. Para que serve isso aqui, pessoal? Para mim conseguir identificar quanto vai reduzir a pressão à medida que eu coloco solvente. À medida que eu coloco soluto. Por que, pessoal, que isso vai acontecer? Porque eu vou ter agora uma interação entre as moléculas de água aqui do solvente, ó, e as moléculas do soluto, que no caso foi de sacarose. C12, H22, O11. Lembra lá que eu falei do Van't Hoff? Se em vez de glicose, se em vez de sacarose, desculpa, fosse NaCl, o que é que eu tinha que fazer? Eu tinha que pegar isso aqui, ó, e fazer vezes 2, porque era NaCl. Se fosse CaCl2, eu tinha que fazer isso aqui vezes 3. Entenderam, pessoal? Não, Tranquilo? professor. Essa parte aqui, se fosse o NaCl. Você lembra lá que eu falei que o importante é a quantidade? Que NaCl em água, semestre passado, ó, Natália, composto iônico, ele vira Na+, mais Cl-. Ou seja, 0,1 mol de NaCl vai formar 0,1 mol de Na+, e 0,1 mol de Cl-. Ou seja, no total, eu vou ter 0,2 mols de íons. Entendeu? Por isso que eu multiplico aqui por 2. Mas é só nos iônicos, né? Só nos iônicos. Só vai ter... Por quê? Porque molecular não ioniza. Sacarose, C12, H22, O11, quando eu boto em água, continua C12, H22, O11. Mas esses outros aqui não, ó. CaCl2, por exemplo. CaCl2. Em água, Ca+, mais 2, Cl, Ca2+, mais 2 Cl-. Ou seja, 0,1 mol de CaCl2 vai formar 0,1 mol de Ca2+, e 2 mols, ó, 2 vezes 0,1 mol de Cl-. Ou seja, vai dar um total de 0,3 mols. Ó, não era 0,1 lá na molécula? No íon, é equivalente a 0,3 íons. Por isso que eu multiplico por 3. Pegou, Natália, aí? Sim, professor. Já foi triste assim na Natália agora. Não, eu queria que você visse aqui a minha cara, como é que tá. É um centímetro. Eu digo é cara mesmo, assim. Ai, Eu vou galera, pular. eu sei. Agora, Eu vou vocês têm essa gata, professor. vocês têm uma vantagem. Eu sou acessível e vocês têm aula gravada. Então revejam. Eu vou parar por aqui, até porque acabou o tempo. A gente ainda tem outras para ver, tá bom? É, professor, porque senão eu não consigo assistir a outra aula, não, viu? Tá aqui, beleza? A gente ainda vai ter que ver a elevação da temperatura de ebulição, certo? Também tem questão.
Coloquei O para negócio vocês. é porque o senhor dá esses exemplos aí, né? Tudo bem, eu vou rever, assistir a aula de novo, como eu faço. Mas aí, quando vai para uma atividade, menina, assim, baldeia a cabeça. Ó, o que, Aí que eu falta digo, a não, gente isso ver aí eu não ainda? aprendi. Elevação, temperatura de ebulição, abaixamento, temperatura de fusão e pressão osmótica. Falta só essas aqui. Tá bom? Eu consigo terminar na próxima aula e a gente vê o que eu consigo fazer do próximo conteúdo para a gente não acumular muito. Beleza? Deixa eu só fazer a chamada de vocês lá. Uma coisa. Pode falar. Vai falando aí enquanto vai ter tempo. Eu sou imperativo de mesmo. revisão? Sim, igual aquela vez que Provavelmente eu não. fez no. Hã? Provavelmente não. Tá muito imprensado o isso semestre. Sou bem sincero, viu, Natália? Provavelmente não. Mas, como eu disse, vocês têm acesso ao meu WhatsApp. Vocês têm o meu WhatsApp. E eu respondo. Posso demorar um dia, às vezes, ver aí 3 horas, 4 horas, mas eu respondo. Beleza? Então, perguntem. Se tiver questão para resolver, eu resolvo. Certo? E treinem, galera. Treinem. Peguem essas fórmulas e treinem. Ó, sinceramente, não adianta chegar no dia da prova, porque eu sei que vai ser pesquisada, provavelmente vai ser online ainda essa prova. Não adianta vocês chegarem no dia da prova, botar na internet para ver a fórmula e tentar resolver a questão, porque se você não tiver familiaridade na leitura do enunciado, não sai. Não sai. Então, o conselho é que vocês treinem. Tá bom? É isso aí, pessoal. Obrigado pela. Vai. Você, semestre passado, passou o semestre chorando, dizendo que não sabia química. Passou com quase 8. Então, dei de show.